bom? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Estou aqui para ajudar vocês nas sessões de Biologia do Enem. Vamos corrigindo o Enem de 2018, caderno amarelo, primeira aplicação. Gente, o Enem ele gosta bastante de questões de genética aqui, hein? Tô vendo aqui, ó. Duas questões genéticas aqui, ó. Então tá, vamos lá. Olha só que interessante, a questão 120, ela descreve o seguinte, ela tem um esqueminha aqui, né, os cruzamentos, né, de pão de açúcar, petit, alcobaça, né, várias coisinhas aqui, vamos lá, vamos ler. O processo de formação de novas espécies, né, é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Isso é importante, essa informação. O pesquisador realizou um cruzamento, vamos lá, realizou cruzamentos, aliás, entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas uma espécie. Beleza. Gente, deixa eu colocar aqui para mim não ficar, senão vai ser ruim para vocês, né? Se eu ficar toda hora. Deixa eu ver se assim ficou bom. Eu não sei se tá dando para vocês visualizarem, mas enfim. Vamos lá. Deixa eu ver se virando... Não, acho que virando fica ruim. Assim dá pra ver o processo inteiro. Tá bom, olha só. Denominados de acordo com a localização onde são encontradas de uma espécie de orquídea. Temos o nome científico dela, né? Que é uma palavra bem interessante. Enfim, no diagrama estão resultados dos cruzamentos entre as populações. Aqui no caso ele cruzou uma espécie de orquídea, né? Aí ele pergunta o seguinte, beleza, entre as populações, considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Então, nós temos o resultado aqui dos cruzamentos. Beleza. Agora, vamos lá, vamos para a pergunta da questão. Beleza, galerinha. Aí a pergunta ela descreve o seguinte: em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Olha só, importante informação. Vamos lá. A Bertioga, deixa eu colocar aqui, eu não sei se fica melhor. Isso. Bertioga e Marambaia, Alcobaça e Olivença. B. Itirapina. Tô embolando essa palavra tudo, gente. Itirapina e Itapeva, Marambaia e Maçambaba. B, né, no caso. C, Itirapina e Marambaia, Alcobaça e Itirapina. D, Itirapina e Petit, Alcobaça e Marambaia. Ou Itirapina e Olivença, ou Marambaia, né? E Marambaia e Petit. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. A letra D, vocês acertaram. Vai se tratar da Itirapina e Petit e Alcobaça e Marambaia. Gente, por quê? Olha só, vamos pra fotinho aqui, deixa eu explicar pra vocês. O que é importante a gente saber em relação a isso tudo? Olha só, né? A gente vai perceber aqui, né, o conceito biológico de espécie, né? O que acontece quando se surge aqui é exatamente o que a questão ela quer saber. Olha só, ela quer saber um processo de especiação evidente, certo? Se a gente for analisar no esquema, né, o que vai acontecer aqui? A gente, aqui no caso, né, primeiramente, para a gente ter uma especiação evidente, o que tem que acontecer com o fluxo gênico, gente? Ele tem que ser interrompido. Sim, né? Exatamente o contrário aqui, ele não pode continuar. Para a gente ter aqui uma especiação evidente, ele tem que ser interrompido,
né? Esse processo aí, ele tem que ser interrompido. Para haver aí, no caso, né? Aqui no caso, a formação dessa nova espécie, olha só, a própria questão vai definir aqui pra gente, ó. Aqui, ó, o processo de formação de novas espécies é lento, né? Beleza. Havendo aqui, ó, uma diminuição de viabilidade entre cruzamentos, né? Assim, as plantas originam de uma mesma espécie, não cruzam mais entre si. Então, o que que isso tem que acontecer? Elas não podem mais ser cruzadas entre si para ser considerada como uma espécie, uma nova espécie diferenciada, entenderam? Então, aqui é o contrário, né? Aqui, ó, um pesquisador, tá, beleza. A gente não quer aqui formações de nova espécie, a gente quer ao contrário, a gente quer a formação de uma nova espécie. A gente não quer que o fluxo gênico continue. Então, por que que não pode ser as outras, né? Perceberam aqui? A gente pode visualizar aqui, ó. Receptor, polinização induzida bem-sucedida. Não, a gente não quer isso, né? A gente não quer isso. A gente quer uma especiação evidente. O que seria isso? Uma nova espécie. Aqui no caso, o fluxo gênico, ele precisa ser interrompido, né? Para haver essa nova espécie. Então, a gente não pode ter essas outras aqui, ó. Alcobaça, olivença, né? Olivença, olha só. A gente tem, dentre essas outras aqui, ó, polinização induzida bem-sucedida, 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 né? Aqui no caso, a gente não pode ter isso. Pelo contrário, né? O que que a gente tem que ter aqui? O contrário. Por isso aqui no caso que vai ser a letra D. Olha só. Se a gente for analisar, qual opção, né? Por isso que é a D, gente, ó. Qual a opção aqui que não é bem sucedida, esse fluxo gênico, né? A gente não quer isso, a gente já sabe que a gente não quer bem sucedida. A gente quer exatamente o contrário, a polinização induzida inviável ou nula. Por quê? Porque a questão está descrevendo exatamente o contrário, ela quer uma especiação evidente. Para haver uma especiação evidente, lembrem-se, né? Essa questão aqui, a gente precisa ter interrupção do fluxo gênico, ou seja, não pode ter um fluxo gênico bem sucedido, né? A indução de polinização bem sucedida, a gente quer o contrário, uma espécie nova, né? Uma especiação evidente, uma nova espécie. Então, o que que tem que acontecer? Exatamente o contrário, por isso que é a letra D. Aqui, ó, vamos até grifar aqui para vocês, ó. Deixa eu até mudar de cor, que fica mais fácil, né? A gente não quer isso, a gente não quer isso, ó, a gente não quer bem sucedida. Vamos lá no verde. A gente quer que o fluxo gênico seja interrompido e a gente quer uma nova espécie, já é o contrário, né? Então, por isso que vai ser a letra D. Olha só, as outras, né, por óbvio, a gente já vê aqui pela legenda que não vai compensar pra gente, né? Já descarta, ó, xizinho já descarta. Por que que é a D? Vamos lá. Itirapina e Petit, olha só, Itirapina, deixa eu colocar de uma cor diferente, que fica mais fácil. Tirapina e Petit, né? Olha só, cadê? Isto, Itirapina e Petit. Opa, temos aqui uma que não deu certo para ser o certo, né? É o contrário, a gente não quer o fluxo gênico, então, exatamente isso daqui, ó. Receptor induzida ou nula, a gente quer nula. Isso mesmo. Opa! A gente quer nula. Isso mesmo. Nula. Gente, era pra aparecer um nula aqui, mas a minha letra tá horrível. A gente quer nula. Isso mesmo. Aí tirapina e petit é nula? Sim. Olha só, inviável ou nula. Então, ela é a correta. E a alcobaça e marambaia. Cadê a alcobaça? Onde nós temos? Isso, a alcobaça vem comigo? Marambaia. Isso mesmo, nula também. Então, o que que vai acontecer? Vai surgir uma nova espécie, nós teremos uma especiação evidente. Por quê? Olha só, a própria questão descreve, né? O processo de nova espécie é lento, diminuição da viabilidade entre cruzamentos assim, originam-se, né? Aqui no caso está escrito uma nova espécie, ó, diferenciada. Ou seja, a gente quer uma nova espécie. Por quê, gente? Olha só, vem comigo aqui, ó. Vamos entender um pouco sobre fluxo gênico, né? E sobre isso, sobre novas espécies, sobre especiação evidente. Olha só a nível de conhecimento para vocês,
vocês entenderem do que eu tô falando mais ou menos, a questão ela quer sobre nova espécie. Ela não quer, ela não destaca aqui pra gente sobre fluxo gênico. Nada disso, não. Pelo contrário, ela quer nova espécie. Então aqui, ó, a gente tá falando sobre fluxo gênico, que é exatamente o contrário, que a gente não quer que aconteça, né, que a questão tá pedindo. Por quê, gente? O que vai ser o fluxo gênico? Ele é importante, né, fator se relacionar com a variabilidade genética, né? Se, aqui no caso, né, se um indivíduo de uma população migra para outra, insere seu gene na população. Caso não seja um gene já existente, proporciona o aumento da variação genética. A gente não quer isso, a gente quer uma nova espécie, tá certo? Então aqui é o contrário, a gente não quer o fluxo gênico, a gente quer que ele seja interrompido para quê? Ter uma nova espécie. Então, olha só, aqui a gente está falando um pouquinho sobre especiação, sobre nova espécie, não? Né? Olha só, esse fluxo gênico entre as populações é importante porque garante que indivíduos compartilhem, sejam similares. Essa semelhança entre indivíduos evita, na verdade, a gente não quer que evite, a gente quer o contrário, a gente quer exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ler para vocês, para ficar mais fácil, né? Créditos aí ao site Prepara Enem, né? Olha só, a gente quer isso aqui, ó. Essa semelhança entre indivíduos evita a especiação. A gente quer exatamente a especiação. Exatamente o que a questão está escrevendo. A gente não quer evitar ela. Então, para ela ser realizada, a gente tem que interromper o fluxo gênico, exatamente isso. Então, vai haver uma nova especiação, ou seja, o surgimento de uma nova espécie, né? Quando populações não possuem fluxo gênico, as diferentes acentuam-se ao longo do tempo e impedem a reprodução que causa o surgimento de novas espécies. Só para vocês entenderem mais ou menos por que o fluxo gênico tem que ser interrompido na questão, tá certo? Então, quando o fluxo gênico, a nível de conhecimento para vocês, quando o fluxo gênico é interrompido, a gente tem o quê? O surgimento de uma nova espécie, tá certo? Que é exatamente o que a gente quer na questão, o surgimento de uma nova espécie. Aqui no caso, ó, deixa eu voltar. Aqui, ó, galerinha, ó, o surgimento de uma nova espécie. Por isso que vai ser a letra D, tá certo? A gente quer uma nova espécie, o surgimento de uma nova espécie. E para isso acontecer, né, como aqui na questão, a gente precisa ter uma polinização induzida, o fluxo gênico que nulo, interrompido. Então, são as únicas que tem aqui, ó, aqui no caso, né, essa polinização nula, interrompida, né, que é itirapina, né, ipeti, né, olha só, vem comigo aqui, isso, ó, aqui, certo? E também a gente vai ter a alcobaça e a marambaia, né, isso daqui. Exatamente, é isso que a gente quer. A gente quer uma nova espécie, né? Uma especiação evidente. Para isso acontecer, né? Para haver aí um surgimento de uma nova espécie, a gente precisa aí, né? Ó, formação de nova espécie. A gente precisa de um fluxo gênico nulo e interrompido. Então, as únicas alternativas aqui que destaca para a gente que tem esse fluxo gênico interrompido, que é exatamente o que a gente quer, são as duas opções, tá certo? Por isso que vai ser a letra D, belezinha? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Aqui no caso a gente não quer que continue o fluxo gênico, a gente quer que ele seja interrompido, né? Para haver uma nova espécie. Por quê? Só se, aqui no caso, né, vai ocorrer a formação de uma nova espécie quando esse fluxo gênico for interrompido, que é exatamente o que a questão propõe aqui pra gente, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e vejo vocês nas próximas questões de biologia. Um abraço, até a próxima e bons estudos!